Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 27 de agosto de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós estamos com a tradução de Evandro Noleto. Hoje nós iremos iniciar o item 46, intitulado Médios Sonambúlicos, da primeira parte, Manifestações dos Espíritos. E vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso pensamento de gratidão. Agradecidos te somos, Pai amado, Jesus, nosso Mestre por excelência, por essa oportunidade mais uma vez nos dada aqui no planeta Terra para estudarmos essa doutrina, esse Consolador prometido. Necessitamos muito, Senhor, da Tua presença através dos nossos amigos espirituais, para que possamos compreender melhor a obra, para que possamos internalizar e que todas essas lições possam fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Graça te damos, amado Mestre, por essa oportunidade, que os bons espíritos possam, em teu nome, mais uma vez, nos inspirar e nos conduzir. Que assim seja. Então, vamos para o item 46, Médios Sonambúlicos. Há uma dúvida muito grande quando se fala em médio sonambúlico. Inclusive entre palestrantes, o povo fala e às vezes eu fico olhando. Aí todo mundo que tem o hábito de ouvir, mas não tem o hábito de ler a obra básica, acaba repetindo o equívoco do irmão palestrante. Então é necessário nós lermos, nós temos que sair daquele período em que nós vivemos, de uma idade média, em que você não tinha acesso à leitura, você não tinha acesso aos textos sagrados. Era necessário ir apenas aquele recortezinho para você ler de um tempo para cá. Mas no período da Inquisição nem isso, era feito em latim, ninguém entendia. Então nós ainda não nos libertamos desse comportamento inadequado de apenas repetir o que o sacerdote está falando. Nós não temos sacerdotes, mas temos os então palestrantes, e a gente passa a repetir o que o palestrante falou, sem termos verificado o que está escrito na obra básica. Então nós espíritas, temos que adquirir um hábito de repetir o que lemos na obra básica e não de repetir um conceito de um palestrante. Porque hoje a gente repete o conceito do palestrante, que pode estar certo, mas pode não estar. Então, quando a gente for falar algo a alguém, quando nós formos citar algo a alguém, que a gente possa citar a obra básica. Na obra básica está assim, 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 tá? Então, da mesma forma, o médio sonambúlico existe um equívoco muito grande. E eu já vi muitos palestrantes, irmãos nossos, equivocados com esse conceito, tá bom? Vamos lá, então? Médio sonambúlico. Presta atenção, anote. Pode-se considerar o sonambulismo como uma variedade da faculdade mediúnica, ou, melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se encontram ligados. Então, não é só o mediúnico, tem um outro fenômeno, vamos ver. O sonâmbulo
Ele não está falando daquela pessoa que acorda e fica rodando dentro de casa, tá, gente? Desvincula, não é isso. Esquece, não é o sonambulismo que você vê o cidadão dentro de casa falando besteira e você fica perguntando que é para ver se sabe mais, né? Não é isso, não. Aqui o termo médio na frente já dá um outro norte, tá bom? Então ele diz, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se encontram ligados. Ponto seguido. O sonâmbulo, o médio sonâmbulo, ele age sobre a influência de seu próprio espírito. Pronto, aqui já deu um norte. Isso aqui tu já grifa. O sonâmbulo, ele age, ele diz que são duas ordens. Então, olha só. O sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. Então, logo é um fenômeno que? Anímico. Anímico, de ânima, da própria alma, tá? É um fenômeno anímico. Vamos lá, vamos junto. A influência do seu próprio espírito. É sua própria alma que, nos momentos de emancipação, o que é o momento de emancipação, tia? É o momento do afrouxar dos laços que prendem o espírito ao corpo físico. Todas as noites nós emancipamos no momento do sono profundo. Aqui é necessário o sono profundo. Não, tia. Aqui o sonambulismo ele pode ser tanto através pode ser provocado, como ele pode ser um fenômeno, pode ser natural. Mas vamos lá, vamos aqui. É sua própria alma que nos momentos de emancipação própria alma, ouve e percebe além dos limites dos sentidos físicos, os 5 sentidos. O que ele exprime aure de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Tia, pera lá, tia, pera lá. Ok, presta atenção. Vamos dizer que nessa encarnação, eu, Maria da Conceição, só tenho o quarto primário. Vou falar que nem antigamente, né? Hoje não é mais assim que fala, não. Como é que fala hoje, gente? Ensino fundamental. Vamos dizer que nesta encarnação eu tenho até o 4º ano do ensino fundamental. Mas vou falar para vocês. Antigamente, lá na minha época, dizia o 4º primário, tá? Mas agora é mais chique. Então eu tenho muita dificuldade ainda. Eu estou só no 4º ano. Mas eu sou um médio sonambúlico. Quando eu entro em transe sonambúlico, quem vai conversar é a personalidade Conceição, que tem até o 4º primário, ou eu posso acessar uma personalidade minha de uma encarnação anterior? Encarnação anterior. Posso. E lá atrás eu era PH em alguma coisa, doutor em alguma coisa. Então, nesta encarnação, eu estou limitada, mas isso não quer dizer que o meu inconsciente é limitado. Então, no estado sonambúlico, eu, espírito, me comunico. É eu, espírito, não é eu, personalidade Conceição. Ficou claro isso? Eu, espírito, me comunico. Não é eu, personalidade limitada aos 5 sentidos. E o mais interessante, como é eu, espírito, que estou me comunicando, o meu corpo é um mero instrumento para eu, espírito, me comunicar. Se eu, no caso, eu como um médium ostensivo, um outro espírito não pode se comunicar através de mim, no caso da psicofonia? Sim. Pode, não pode? Pode. E eu sou... o corpo vai estar ali à disposição dele, para ele realizar o trabalho. Da mesma forma que eu, espírito, também posso utilizar meu corpo. Mas é o corpo que me serve. Mas o mais interessante é que quem vai se comunicar não é a minha personalidade do 4º ano primário, ou do 4º ano fundamental aí. Quem vai se comunicar sou eu, espírito, acessando os meus arquivos de outrora. E vou falar de uma forma que quem olhar vai dizer, minha Conceição. Aí pode até achar que é um outro espírito, mas não é, sou eu. É uma de minhas existências passadas. E quando o
sonâmbulo desperta. Certo. Ele vai lembrar ou não? Foi assim que eu entendi. Porque ela Não falou lembra. Consciente ou inconsciente? Não, ele não lembra. Ele não lembra. O médium sonambúlico, quando ele volta, ele não recorda de nada. Vamos, aqui ele vai explicar. Olha lá. O sonâmbulo, ele age sobre a influência de seu próprio espírito. Então, é a sua própria alma. Lembra que a alma é o espírito encarnado. Que nos momentos de emancipação, ela vê. Então, no momento, eu acordada, eu não consigo ver nada. Eu lúcida, vou usar o termo lúcido. Mas em transe sonambúlico, eu escuto o espírito, eu vejo o espírito, eu faço tudo. Entendestes? Eu faço tudo, mas eu acordada eu não consigo fazer. Eu lúcida, consciente, eu não consigo fazer isso. Só no estado sonambúlico. Entendestes? Então, olha só. É sua própria alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, além dos limites dos sentidos, dos 5 sentidos. O que ele exprime, aure de si mesmo. O que ele expressa, o que ele fala, ele busca em si mesmo, está em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Claro, ele está como espírito, não como personalidade. Qual é a nossa maior dor? Por que está reencarnado em um corpo físico é algo que é um desafio muito grande? É, porque a matéria nos ilude. A gente vive aqui na Terra iludido, porque a gente acredita no que está. A gente se identifica muito no que nós estamos, mas não no que nós somos. Aí quando a gente volta à realidade, a gente fica com a cara de bobo. Ah, é. E perdeu toda uma encarnação. Entendeu? Mais justa do que no estado normal. E mais extenso os seus conhecimentos. Por que é mais extenso o conhecimento? Porque ele não está limitado a essa encarnação. Ele acessou o seu inconsciente. Ele acessou a condição de espírito. Quantas encarnações já não tivemos? Porque sua alma se acha livre. Livre por quê? Porque está emancipada. Estamos juntos, gente? Está dando para compreender? Em suma, ou seja, o resumo. Ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Entendeu? Ele está em um transe, ele está vivendo a vida de espírito, não de personalidade. Personalidade, Conceição. Espírito, não é Conceição. Conceição é uma personalidade. Foi algo que eu construí nessa encarnação. Mas tia, o teu passado não influencia? Claro que influencia. Somando tudo, deu essa personalidade aqui. Ficou claro? O médio, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Aqui falando agora do médio psicofônico. O médium, ao contrário do médium sonambúlico, é instrumento de uma inteligência estranha. Por quê? Porque é um outro espírito que se comunica. Entendeu? Entendeu, Cecília? Entendi. Como é que eu vou saber que dados me são oferecidos para identificar se é uma comunicação sonambúlica ou se é uma comunicação mediúnica? Tá. A pergunta é muito válida, é muito interessante. Mas o que nós temos que realmente nos preocuparmos não é identificar se é sonambúlica ou se é mediúnica, mas que conteúdo está sendo trazido. Nós temos sempre que nos ater no conteúdo. Porque se for sonambúlica, mas o conteúdo não é bom, pode cortar. Se for mediúnica e o conteúdo não é bom, pode cortar. Então, nós temos que nos ater no conteúdo. Agora, mas tia, como é que o médium pode saber? Cecília, se você pegar um médium trazendo uma comunicação, por exemplo, de um suicida, e esse médium tem uma facilidade de dar comunicações de suicida, ele poderá toda semana dar comunicação de suicida, mas cada suicida carrega a sua particularidade. Agora, se toda semana ele dá comunicação de um suicida, e é
sempre muito parecido, comece a desconfiar que isso pode ser do próprio médium. Entendeu? O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo. E o que diz não vem do seu próprio eu. Então, no caso do médium sonambúlico, quem é que está se comunicando? O próprio espírito do médium sonambúlico. No caso, verdadeiramente, de uma psicofonia, já é um outro espírito, não é o espírito do próprio médium. Entendeu? Então, eu posso dizer assim, tia... Ele diz que o espírito do médium é passivo nessa hora, não fala nada. Ele não fala nada. Ele não fala nada. Ele é passivo, porque a ideia não é dele. A gente pode dizer, então, assim, tia, então, quando o médium dá a comunicação do próprio espírito, a gente pode chamar de sonambulismo? Pode. O que agora se chama de animismo? Né? Porque foi o André Luiz que veio com a fala também, né? Apesar de que Alexandre Arzakov já falava. Mas na obra, eu acho que está no livro No Mundo Maior, acho que está No Mundo Maior, que lá vai se citar o fenômeno anímico, que era uma senhora que começava a dar comunicação, e o André Luiz olhou e disse, mas não tem ninguém aí, ela está sozinha, o que é isso, né? Aí é explicado que é ela mesma dando comunicação de uma encarnação anterior. Só o fato de um espírito obsessor se aproximar dela relembra a sua vivência e ela traz aquela história. Agora, presta atenção. Nesse fenômeno que o André Luiz chamou de animismo, nesse fenômeno que é uma comunicação do próprio, ela traz uma dor. Ela traz uma encrenca, ela traz uma situação, ela traz um trauma. Por exemplo, de repente ela sempre está dando comunicação de um espírito que foi agredido. Ah, eu era uma mulher, fui agredida. Olha, ela me bateu. E sempre está trazendo essa história. Essa pessoa pode ter essa encrenca, pode ter esse trauma dentro dela. E no momento do transe da reunião mediúnica, aquele silêncio, ela acaba trazendo novamente isso de outras existências. Esse é um caso específico. Aqui no sonambulismo, não. Aqui no sonambulismo, ele se comunica, mas não para trazer uma encrenca dele. Ele tem um trabalho a realizar. E não um atendimento a ser feito. Aqui nesse fenômeno, a pessoa precisa ser atendida. Aqui não, é um trabalho. Entende, gente? Em resumo, diz Kardec, o sonâmbulo externa seus próprios pensamentos. Quem está falando não sou eu, é Kardec. O sonâmbulo externa seus próprios pensamentos. E o médium exprime os de outrem. Está aqui, obras póstumas. Mas o espírito que se comunica com o médium, qualquer também pode comunicar-se com um sonambúlico. O espírito não pode se comunicar com um sonambúlico? Claro que pode. Lembra, ele vê, ele ouve, ele escuta, ele faz tudo. Pode se comunicar. Se eu estou aqui em transe sonambúlico, de repente eu começo a dar aula aqui de física quântica. Conceição não entende nada de física quântica. Eu começo a dar aula de física quântica. Chega um espírito, ele não vai incorporar, ele vai conversar comigo. E eu consigo vê-lo. Aí eu posso dizer para vocês, tem aqui a meu lado, eu sou médium sonambúlico, o espírito fulano de tal, e está dizendo para eu dizer para vocês isso. Entendeu? Não há uma incorporação. Não é psicofonia. É o sonambúlico. Tu entendeu, Mônica? Tu viu como é? O espírito ao lado fala e eu sou o sonambúlico. No caso da psicofonia, não. O espírito atua direto sobre o órgão fonador. Muitas vezes o médium não tem nem consciência do que está sendo dito. Médium anímico, exatamente. Então, olha só. O sonâmbulo externa seus próprios pensamentos e o médium exprime os de outrem. Mas o espírito que se comunica com um médium qualquer também pode comunicar-se com o sonambúlico. É até frequente o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo
tornar mais fácil essa comunicação. Se eu estou em transe, Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médios videntes. Mas ele tem que estar no transe sonambúlico. O médio vidente não, ele está olhando e está vendo. Não precisa entrar no transe sonambúlico. Entendeu? Podem conversar com eles quem? Os espíritos. E transmitir-nos seus pensamentos. Aqui está a diferença. Entendeu? No psicofônico, o espírito atua sobre o órgão fonador. O sonambúlico vê, conversa e transmite o pensamento. Vamos dizer que a Aramita está desencarnada. Eu estou encarnado, mas estou em transe sonambúlico. E ela chega comigo, eu começo a vê-la, porque eu estou em trânsito sonambúlico, e ela me manda um recado, diga para Carla isso. Eu digo, Aramita, sua irmã, que diz ter sido sua irmã, está aqui, isso eu em transe. Mandando dizer para você devolver aquela roupa, vai dizer, poxa, não tem nada o que fazer não, pô, falar sério, né? Segura na mão de Deus e vai, deixa a roupa. Vindo nos arquivos do mundo espiritual. Olha só, conversar com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é sugerido por outros espíritos. Nós vamos encontrar também médium sonambúlico no livro dos médiuns, tá? E lá é interessante que o rapaz, quando está em transe sonambúlico, ele consegue olhar para o corpo, tá lá, o professor Allan Kardec coloca, e ele consegue ver aonde tem enfermidade. E ele diz, eu estou vendo que tem uma enfermidade no seu coração, seja lá onde for. Aí as pessoas perguntam, o que eu devo fazer? Ele diz, não sei, não sou médico. Eu sei, ele vê a doença, mas não sabe medicar. Aí ele diz, mas o doutor fulano de tal está aqui ao meu lado e está dizendo para você fazer isso. Então a gente vê um trabalho que é aí, medianímico. Mediúnico, anímico por quê? Porque é a alma dele que vê a doença. E mediúnico por quê? Porque ele está mediando entre o médico e o paciente. Gente, ficou claro agora o que é médium sonambúlico? A diferença entre o médium sonambúlico e o médium psicofônico? Agora me diga uma coisa, não é bom estudar? Sim. Excelente. Tudo está na obra, é só realizarmos uma leitura pontuando e interpretando. Não há dificuldade alguma para isso. E para que você releia o item 46, nós iremos parar aqui, tá bom? Agradecemos então a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga por mais esse momento de estudo e reflexão. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Então é necessário nós lermos, nós temos que sair daquele período em que nós vivemos, de uma idade média, em que você não tinha acesso à leitura. Então nós ainda não nos libertamos desse comportamento inadequado de apenas repetir o que o sacerdote está falando. Nós não temos sacerdote, a gente passa a repetir o que o palestrante falou sem termos verificado o que está escrito na obra básica. Porque hoje a gente repete o conceito do palestrante, que pode estar certo, mas pode não estar. O sonâmbulo, ele não está falando daquela pessoa que acorda e fica rodando dentro de casa, tá, gente? Quem vai se comunicar sou eu, espírito, acessando os meus arquivos de outrora. Que está reencarnado em um corpo físico é algo que é um desafio muito grande. É porque a matéria nos ilude. O que nós temos que realmente nos preocuparmos não é identificar se é sonambúlica ou se é mediúnica, mas que conteúdo está sendo trazido.
Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médios videntes. Mas ele tem que estar no transe sonambúlico. O médio vidente não, ele está olhando e está vendo. Então aqui está a diferença. No psicofônico, o espírito atua sobre o órgão fonador. O sonambúlico vê, conversa e transmite o pensamento. Gente, ficou claro agora o que é médium sonambúlico? A diferença entre o médium sonambúlico e o médium psicofônico? Agora me diga uma coisa, não é bom estudar?